Eu boto para... Tá, perfeito. Só vou arrumar aqui uma coisinha que eu deixei aberto para não ficar dando eco. É que o... Ficar dando eco é bravo. Tá bom. Então, eu vou admitindo o pessoal que vai entrando, bem tranquilo. A Gia acabou de chegar. Então, boa noite a todos. Hoje vamos falar do capítulo 2, que é os problemas da existência, né? Então, quando a gente pensa em problema, geralmente a gente pensa numa coisa ruim, mas a gente pode entender o problema como questão, né? As questões da existência, os pontos a discutir sobre a existência, né? A gente pode trabalhar, começar a pensar desta forma, né? E o que importa, né? O que importa ao homem saber, acima de tudo, diz o livro que estamos estudando, é o que ele é, o homem, de onde vem e para onde vai, qual o seu destino. Então, essas são as questões, os problemas da existência, né? Então, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? E qual é o nosso destino. São questões que angustiam ou que libertam ou que vai depender muito como a gente se posiciona, né, diante delas, como a gente começa a trabalhar elas. Então, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu lembrei de um trecho do Livro dos Espíritos, que agora eu estou estudando bastante ali com a Ana, né, no primeiro ano, a fundo, lendo e relendo, para a gente refletir bastante sobre os conceitos. E lembrei do capítulo 2, que fala da penalidades e prazeres futuros, né? O que diz nesse trecho? Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro após a morte. Então, a gente fica pensando para onde vamos, né? E isso é bastante natural. Qualquer que seja a importância que dê à vida presente, não pode deixar de considerar quanto a vida é curta. E, acima de tudo, só estou abrindo aqui para o pessoal, tá? Eduardo, tu acha que dá para liberar aqui a entrada ou tu prefere que eu vá autorizando? A gente está autorizando aqui, Michele. Ah, não, tá bom, tá bom. Tá aparecendo aqui para mim, por isso. Então, não pode deixar de considerar quanto a vida é curta e, acima de tudo, precária, porque pode ser cortada a qualquer instante. E o homem nunca está seguro do dia de amanhã. Que será dele após o instante fatal? A questão é grave, porque não se trata de alguns anos, e sim da eternidade. Esse trecho aqui que eu marquei, porque eu achei bem interessante a analogia, né? Uma pessoa que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação com que se defrontará, né? E, portanto, como não nos devemos preocupar com a vida que teremos ao deixar este mundo? Uma vez que é para sempre, a ideia do nada tem algo contrário à razão. O homem que foi o mais despreocupado durante a vida, quando chega o momento supremo, pergunta-se em que vai se tornar. Involuntariamente fica esperançoso. Acreditar em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no íntimo de cada homem. Deus não o colocou aí em vão. Quando a gente fala do estrangeiro, né, assusta, né? Porque o estrangeiro é desconhecido, é estranho, a gente não conhece. Então, tudo que a gente não conhece, é normal a gente ter medo, né? Dá medo. Porque, a princípio, no esquecimento, eu não sei o que eu vou encontrar lá.
né? Eu não lembro do que eu fui, de onde que eu vim. Eu nasci, né, nesse planeta, eu nasci nessa existência com essa bênção do esquecimento, né? Então, a princípio, tudo isso me é muito estranho, né? O estrangeiro, como fala aqui. Então, por que não encaramos essa situação como fazemos em uma viagem ao estrangeiro? Ou algum outro estado, ou uma cidade diferente, né? O estrangeiro não só como outro país, mas como estranho, um lugar estranho. E estudamos porque o nada não existe, e sim a falta de conhecimento ou consciência. Então, quando a gente começa a adquirir conhecimento, as coisas elas param de ser estranhas. E aí eu alivio, né? Se nos instruirmos, aprendemos e evoluímos. Daí o fator do medo, o desconhecido, se extingue ou diminui, né? E a viagem acontece conforme o programado. Tá? Então, só para a gente começar a pensar, né, para onde vamos, né, pode ser mais leve essa questão se a gente se instruir. Então, vamos comparar a vida a uma viagem que programamos para discutirmos esse capítulo, tá bem? Pergunto para vocês, o que eu preciso... Será que a Janice e a Madê estão aí para me ajudar, hein? O que eu preciso para programar uma viagem a Paris? Ou quem já foi a Paris, ou quem estuda, ou que já leu sobre Paris. O que eu preciso para ir para Paris, por exemplo? Quem que me ajuda? Aninha, tu tá mutada. Dinheiro, documentos. Dinheiro, documentos, né? Eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso mostrar isso, né? Para ter um acesso melhor aos lugares, para ingressar nesse país que seria o estrangeiro, né? Eu preciso entender e ter isso em mãos. Eu preciso de dinheiro, né? Para poder gozar dos benefícios desse lugar, por exemplo, né? Que mais? Se eu tiver o documento num bolso e dinheiro no outro, eu vou? Eu chego lá? Se tiver as informações certas, chega. Se tiver as informações certas. Então, se eu tenho as informações, a viagem, ela faz mais sentido, né? Ela é mais significativa, ela é mais proveitosa. É isso, então, né? Então, tá. Então, podemos seguir. Aí o autor escreveu também nesse capítulo, né? As ideias que fazemos do universo e de suas leis, da função que cada um deve exercer sobre esse vasto teatro, são de uma importância capital. Por elas dirigimos nossos atos. Então, o que a gente conhece, do que a gente sabe, do que pode acontecer, do que a gente está fazendo aqui, do que a gente pode entender dessa vivência, né, nos ajuda. Consultando-as, estabelecemos um objetivo em nossas vidas e para ele caminhamos, para esse objetivo. Nisso está a base, o que verdadeiramente motiva toda a civilização. Tão superficial é seu ideal, quanto superficial é o homem. Então, o homem sem ideal, de acordo com o autor, é um homem superficial. Para as coletividades, como para o indivíduo, é a concepção do mundo e da vida que determina os deveres, fixa o caminho a seguir e as resoluções a adotar. Tá? Assim, quanto mais esclarecidos estivermos, né, sobre quem somos, não a ilusão que a cultura familiar e social ensina, não aquilo que nos é imposto, que a gente repete, né? Não é chegar ali no teatro, né, como aquele personagem que eu estou assumindo, e sair recitando, né? Já dizia, não me lembro, Ana, me ajuda, foi o Sêneca, né, que falou que não interessa o quanto que a comédia é longa, né, mas como ela é recitada, né? Então, se a gente chegar ali que nem os papagaios e ficar recitando, sem significado, o que a gente vai tirar disso, né? Passa em vão. Então, a gente tem que ter consciência, né, do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, do que a gente está sentindo,
na peça, no caso do teatro aqui, como ele falou, né? Para que a gente não viva automaticamente. E sim que a gente consiga buscar, né, o autoconhecimento, quem somos, do que precisamos, né, para fixar um caminho e uma programação mais útil a essa nossa jornada. Como na nossa viagem a Paris, podemos fazer o que todos fazem, ou algo significativamente bom para nós, né? Posso ir na Torre Eiffel? Posso. Mas daqui a pouco eu pensei assim, é uma rádio, é uma torre de rádio. Eu posso ver de qualquer lugar de Paris. Eu não quero ir lá, eu quero caminhar ao longo do Sena. Mas aí são escolhas que eu vou fazendo, né? Eu não preciso fazer o que todo mundo faz, né? Então, se eu tenho essa consciência, eu começo a pensar o que é útil para mim, né? Como indivíduo, né? E aí ele fala também assim, né? Mas como dissemos, a dificuldade em resolver esses problemas, essas questões, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? Muito frequentemente nos faz rejeitá-las. Eu não entendo, eu tenho medo, é estranho, então eu não quero pensar nisso, tá? Eu vou viver como se isso não existisse, como se isso fosse realmente um problema, no sentido que a gente usa essa palavra, né? A opinião da grande maioria é vacilante e indecisa, diz o autor. Seus atos e caracteres disso sofrem a consequência. É o mal da época, a causa da perturbação a qual se mantém presa, né? O que eu temo, o que eu não conheço, eu ignoro, eu nego. Não aprendo com isso. Prefiro não falar sobre morte, né? O que vai acontecer depois. Falar de espírito, nem pensar, me dá arrepio, né? Mas eu não sei o que é. Como é que eu vou ter medo? Porque eu não sei. Então, se eu souber, de repente, eu vou, né, conscientizando e vendo que tudo isso é um processo natural, né? Então, ele fala, tem-se o instinto do progresso, pode-se caminhar, mas para chegar aonde? Caminhar em qual direção, né? Sem propósito? É nisso que não se pensa bastante. O homem ignorante de seus destinos, ignorante como um vídeo que a Ana assistiu hoje, um vídeo da Ana, ignorante de quem ignora, né? De quem não tem o conhecimento do seu destino. É semelhante a um viajante que percorre maquinalmente um caminho sem conhecer o ponto de partida e nem o de chegada. Sem saber por que viaja, que por conseguinte está sempre disposto a parar ao menor obstáculo, perdendo tempo e descuidando-se. Então, né, sem propósito, o que fala aqui o autor? Que sem propósito, as distrações na experiência que é a vida terrena são mais evidentes e atraentes, né? Então, a gente tá assim, ao léu, vagando, né? Ignorante do destino da gente. Imagine agora se eu fosse para Paris, né? E excitadíssima, eufórica, estou indo a Paris, era o meu sonho, né? A euforia, assim, contagiante, uma alegria, né? Sem consciência. Chego lá e daí? Cheguei em Paris, e agora? Bom, primeiro eu chego no aeroporto que é longe da cidade, né? Como é que eu faço? Né? Aí pego um trem, dá mais de 1 hora para chegar numa estação, né? Que pode ser longe também das principais atrações. Então eu começo assim a ter uma série de frustrações, porque eu vou a Paris dentro de uma ilusão de chegar num lugar, mas eu não sei daquele lugar. Eu não sei como chegar lá. Então, tudo que eu fizer sem consciência, eu perco tempo. É perda de tempo. Né? E aí eu botei assim, imagina um cidadão, uma pessoa em Paris, que vaga e não chega a lugar nenhum. Mas se soubesse que esse arco aqui, ó, num bairro que se chama La Défense, tem a melhor vista de Paris, né? Porque tu vê toda a Paris antiga, e que depois que tu chegar nesse outro arco aqui, tu pode seguir mais um pouquinho caminhando, chegar no Louvre, né? E aí eu começo, tudo que eu posso fazer, assim, ó, os lugares que eu posso visitar, tá? Se eu tenho consciência do que é perto do que, né?
aqui a Torre Eiffel. Então, assim, ó, se pelo menos eu olhei para o mapa, eu tive uma noção do que seria essa viagem, o meu aproveitamento seria melhor, tá? E também, né, a gente pensando em Paris aqui, olha só, a cidade é toda dividida em pequenas zonas. Se eu tenho esse conhecimento, eu também vou circular melhor, tá? E assim é com a vida da gente, né? Não basta vagar, não basta encarnar, não basta não fazer o mal, né? É importante a gente aproveitar essa existência, né, para que ela não se torne realmente um problema no sentido da palavra. E aí o autor fala assim, ó, a insuficiência e a obscuridade das doutrinas religiosas e os abusos que têm engendrado lançam numerosos espíritos ao materialismo. Então, assim, ó, eu não tenho propósito, né? Mas aí me ensinaram assim, ó, se eu estudar, se eu trabalhar, eu posso comprar um apartamento, eu posso comprar um carro, aí posso, de repente, colocar um filho num colégio particular, ou daqui a pouco dar um bom par de tênis para meu filho, dar um celular, né, para ele socializar melhor, não sei. Então, eu começo a ter propósitos, né, que não são o meu propósito individual original, porque isso aí é do ser humano, né? Ele sabe que tem um propósito, mas se ele se cegar, se ele ficar incrédulo, se ele não, se a gente, né, não se conscientizar do que somos, de onde viemos, como é que a gente vai pensar no presente e traçar e ter um propósito, né, nosso? É bem complicado isso, a gente acaba indo para os propósitos materiais, né? E parece que vai vencendo na vida. Eu não sei vocês, mas vocês já notaram isso, né? Ah, eu tenho um sonho de uma viagem, de chegar no lugar e de repente achar, cheguei, e agora? Um carro, eu tenho um sonho daquele carro. Eu sonho, eu olho, eu tiro foto, eu vou na loja 500 vezes, faço o cálculo, como é que eu vou... Aí compro. Rapidinho parece que aquilo, né? Então, são propósitos úteis para a vida que a gente tem, facilita, né? A gente ter um carro, né? Pô, concretizar um sonho de uma viagem, que coisa linda, né? Mas o que que isso vai agregar no nosso espírito, né? Eu ter um carro me ajuda, e mais vezes na sociedade, eu posso ir à noite na sociedade porque eu vou com mais segurança, né? Mas, e nós como espíritos, né? O que que isso traz para a gente? Então, a gente pode ter o propósito material, que vai facilitar a vida, vai ajudar a estudar, vai ajudar a ter segurança, mas a gente não pode esquecer do nosso propósito espiritual também, né? Cresce voluntariamente que tudo acaba com a morte, né? Porque o homem, quanto mais materialista, ele acaba pensando em si como o corpo somente, né? Ele não estuda, ou não sabe, ou ignora, ou esquece, né? Do seu corpo espiritual, né? Que também é uma alma, né? Enquanto encarnado. Que o homem não tem outro destino senão de se esvanecer no nada. Eu acho isso, assim, uma coisa, né? Como assim, né? Demonstraremos a seguir como essa maneira de ver está em oposição flagrante à experiência e à razão, né? Digamos desde já que essa destituída de toda noção, que está destituída de toda noção de justiça e progresso, né? Porque não faz sentido, né? Crer em uma única existência é crer que se for a Paris, por exemplo, eu não poderia mais viajar. Então eu só faço uma viagem e acabou. Então, eu tenho que, de repente, né? Como é que vai ser essa minha viagem? Eu tenho que conhecer outros lugares? Não, só essa é a minha única viagem e acabou. Eu não vou poder conhecer outros lugares. Imaginem, né? Trazendo um pouquinho para a nossa realidade materialista, né? E se eu não for a Torre Eiffel nessa única experiência, nunca mais poderei ver? Né? Não faz sentido, né? Não sei para vocês, mas essa ideia me parece impossível, né? E injusta com as possibilidades da vida, né? Se a vida estivesse, fala o autor aqui, se a vida estivesse circunscrita ao período que vai do berço à tumba, se as perspectivas da imortalidade não viessem esclarecer a sua existência, o homem não teria outra lei, senão a de seus instintos.
né? Apetites e gozos. Tem que aproveitar o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, porque senão acabou, né? Pouco importaria que amasse o bem e a equidade. Se não faz senão aparecer e desaparecer nesse mundo. Se traz consigo o esquecimento de suas esperanças e afeições. Sofreria tanto mais quanto mais puras e mais elevadas fossem suas aspirações. Amando a justiça, soldado do direito. Acredita-se-ia condenado a quase nunca ver sua realização. Apaixonado pelo progresso, sensível aos males de seus semelhantes, imaginaria que se extinguiria antes de ver triunfarem seus princípios. Então, tudo que eu faço de bom serve para nada no fim, né? Se for assim, com a perspectiva do nada, quanto mais tivesse praticado o devotamento e a justiça, mais sua vida seria fértil em amarguras e decepções. O egoísmo, bem compreendido, seria a suprema sabedoria. A existência perderia toda a sua grandeza e dignidade. As mais nobres faculdades e as mais generosas tendências do espírito humano terminariam por se dobrar e extinguir inteiramente. Né? Imaginemos um indivíduo que crê que essa será uma única viagem, né? Faria tudo correndo sem aproveitar, ou viver as experiências, sentiria uma ansiedade imensa, mais do que a gente já sente normalmente, né? E fazer o máximo que pudesse no tempo estabelecido. Eu imagino assim uma criatura frenética correndo, sem olhar para os lados, nem saborear, né, os alimentos de uma viagem. Então, se tudo terminasse com a morte, o ser não teria nenhuma razão de se constranger, de conter seus instintos e seus gostos. Fora das leis terrestres, ninguém o poderia deter. O bem e o mal, o justo e o injusto se confundiriam. Igualmente, se misturariam no nada. E o suicídio seria sempre um meio de escapar aos rigores das leis humanas, né? Porque se a gente for pensar, né, essa última vida tá ruim, eu vou acabar com ela, né? Não tem consequência nenhuma. O meu sofrimento está maior do que a vontade de viver, né? É outra coisa bem grave desse conceito, né, materialista. Então, pensar em uma única existência é como pensar que o indivíduo que vai a Paris teria que visitar todos os pontos e comer tudo que tem de diferentes em uma única viagem. Sendo que o melhor de não ter feito tudo programado, né? Não deu para fazer tudo que eu estava proposta. Eu sei que eu tenho outras chances, né? Eu sei que eu posso continuar. Eu posso ficar satisfeito com o que eu consegui fazer e saber que continua, né? Então, tem até gente que fala assim quando viaja, assim, eu não consegui visitar tal lugar, mas é uma desculpa para voltar e continuar visitando, e continuar fazendo, e continuar aprendendo, né? Tá. E aqui o autor ainda completa, né? Que a crença do nada, ao mesmo tempo em que a ruína, deixa eu tirar aqui a minha fotinha, em que a ruína toda a sanção moral, deixa sem solução o problema da desigualdade das existências. Naquilo que toca a diversidade das faculdades, das aptidões, das situações e dos méritos. Com efeito, para que a uns todos os dons de espírito do coração e os favores da fortuna, enquanto que tantos outros não têm compartilhado, senão a pobreza intelectual, os vícios e a miséria? Por que na mesma família parentes e irmãos, saídos da mesma carne e do mesmo sangue, diferem essencialmente sobre tantos pontos? Tantas questões insolúveis para os materialistas e que podem ser respondidas tão bem pelos crentes, não? Essas questões nós iremos examinar brevemente à luz da razão, diz o autor. E aí eu digo para vocês, né? Vocês realmente acham que uma viagem programada por dois viajantes, vamos pensar, duas pessoas que vão para o mesmo lugar, para Paris, tá? Um totalmente desinformado do que experimentará, e para o outro que estudou o idioma, os pontos turísticos e os locais, tem o mesmo aproveitamento? Eu não sei, tá? Vamos debater esses assuntos, então, esse capítulo, juntos. Essa foi a minha contribuição, eles são pequenininhos, esses capítulos, né?
mas são bastante significativos, bastante conteúdo para a gente conversar e discutir.